Olá para você que acompanha aqui o meu canal, eu sou Ana Rodrigues. Vamos fazer a nossa avaliação semanal do céu astrológico aqui, certo? Levando em consideração que a nossa reflexão ela tem um tom mais eletivo e para as coisas da vida prática, né? Me questionaram na semana passada que seria interessante colocar temas relacionados à vida sentimental, mas para isso a gente teria que observar os mapas individuais, né? Essa é uma questão muito particular. Então a gente fala de temas mais práticos da vida mesmo, né? Mas pensando sempre no fator eletivo mesmo, né? Levando em consideração os inícios das atividades. Nós vamos falar sobre a quinta semana de outubro, de 25 a 31, quando nós vamos ter aqui no dia 31 a formação de uma fase cheia com o Sol Escorpião e a Lua no signo de Touro, no dia 31, que é o dia das bruxas. Vamos ver aqui no dia a dia como que isso vai acontecer. A gente já vai iniciar a semana aqui no dia 25 com 3 movimentos celestes que vão se desenrolando depois do meio da tarde do domingo, né? Mercúrio chega ao mesmo grau em que está o Sol no signo de Escorpião, acentuando bastante a profundidade, né? Mercúrio em Escorpião tem uma tendência a um olhar muito profundo, detalhista, minucioso, mesmo como eu disse para vocês, buscar agulha num palheiro. Então a gente já tem desde o meio da tarde esse tom um pouco mais complexo do olhar em um nível geral. Pensando nos fatores eletivos, tem que manter a atenção para as complexidades na visão, né? Por exemplo, às vezes um assunto que é iniciado durante esse momento pode se desenrolar de uma forma muito complexa, enrolada, bastante detalhista, cheia de minúcias, né? E depois das 18, olha, a Lua, às 18 e 18, né? A Lua vai chegar ao signo de Peixes, acentuando ainda mais essa característica. E o aspecto final do dia, que é o trígono da Lua com Mercúrio, puxa muito fortemente essa tendência sentimental, emocional e complexa que envolve o elemento água, né? Porque tanto o Escorpião como o Peixes são signos deste temperamento, deste elemento, né? Temperamento fleumático, que levam o olhar para um tema mais subjetivo, mais complexo, distraindo a atenção, tirando o foco, né, das coisas práticas e levando a atenção para os assuntos muito mais complexos. Então tem que manter um olhar bem centrado aqui sobre o que se inicia durante essa fase, porque a tendência é as coisas até chegarem ao resultado que precisam chegar, a natureza dos aspectos é harmoniosa, mas não vai muito prático não, vai sempre em um sentido mais enrolado, né? No dia 26 nós mantemos essa característica bem sentimental, porque à meia-noite 6, a Lua que estará aqui em Peixes vai formar o trígono agora com o Sol, né? Sol ali no signo de Escorpião. O Sol está fraco, quem rege o signo de Escorpião na astrologia clássica, na visão clássica, é o planeta Marte, que está bem ativo, né? E a Lua está aqui em Peixes em um nível muito sentimental, regido aqui, né, por Júpiter. E nós temos uma tendência bem permeável durante a segunda-feira. A atenção para os inícios é porque tudo importa quando a gente tem essa característica permeável, né? Importa em que sentido? É como se a gente tivesse mesmo com as defesas abertas ou prestando atenção muito a tudo. Então, as coisas, mesmo as mais simples ou mais difíceis, elas não passam direto. A tendência é a gente olhar muito, se sentir atingido e ter um impacto sobre as coisas que acontecem no entorno. Por isso que a gente diz permeável, né? A gente se importa com tudo, permeia, tudo que é de fora acaba permeando a nossos interesses. E por isso é importante manter a atenção sobre os inícios, porque, novamente, o que se inicia durante esse período chega onde precisa chegar. A natureza do aspecto é harmoniosa, a própria característica de Escorpião é fixa, né? Mas não vai num sentido linear, dá muitas voltas, muitos rodeios, muitas visões. Então, são muitas viradas de página para chegar ao final do livro, certo? Então, tem que manter a atenção sobre o que inicia aqui. E de qualquer natureza, seja sentimental, emocional, prática, vida envolvendo a parte financeira, assuntos, negócios, saúde, tudo, né? As coisas não se desenrolam num sentido linear. Porém, é um trígono que favorece o processo criativo. Então, a permeabilidade acentua a capacidade da percepção. E aí a gente pode ter facilidades em enxergar outras possibilidades, né? A ter ideias, por exemplo. Esse pode ser um ponto positivo deste momento aqui na segunda-feira, né?
Já no dia 27, nós vamos ter às 10h38 a Lua formando um aspecto harmonioso a Júpiter, né, que está aqui em Capricórnio. E esse aspecto é interessante porque Júpiter rege o signo de Peixes e ele está bem fraco. Então, o aspecto é leve, mas leva Júpiter para o seu próprio território. E então a gente tem a facilidade nesse tema mais amistoso, em levar as coisas num sentido mais otimista e até em observar as coisas com um sentido mais de esperança, pensar em novas perspectivas. Ele vai acentuar um pouquinho o idealismo também. Lá no final do dia, a Lua forma esse mesmo aspecto de sexto ou 60 graus, mas com Saturno. Aí já não tem mais tanta facilidade, né? Porque Saturno não tem domicílio, nem exaltação, nem rege a triplicidade de peixes, enfim, não tem nenhuma dignidade essencial aqui no signo de peixes. Além do que Saturno está no seu próprio domicílio, muito firme, sólido, concentrado mesmo. Então, esse sexto, que é muito leve, não traz tantas perspectivas diferentes. Eu penso em algumas coisas, algumas ideias que podem se concretizar, mas como a natureza do aspecto é leve, não penso em muitas coisas. Porém, em fatores eletivos, é um momento ideal, um momento bom para início de atividades, porque leva as coisas num sentido estável, né? Saturno vai proporcionar essa estabilidade e concentração. Às 22h36, Mercúrio entra em Libra e depois Vênus entra em Libra. Mas o que acontece? Mercúrio está em Escorpião e como ele está retrógrado, ele está voltando. Então, ele vai voltar aqui para 29 e pouquinho de Libra, né? Enquanto Vênus vai estar aqui em zero, aqui no começo aqui, ó, em zero de Libra. E, enfim, uma característica libriana é sempre uma característica amorosa e sem contar que Vênus tem domicílio aqui no signo de Libra. Então, é o momento em que os desejos, o tema mais romântico, a suavidade, né, no olhar ficam mais acentuadas. Porém, gente, assim, cada um de nós tem tendências particulares, de visão, de perspectivas da vida, da maneira de olhar, de enxergar a vida. Então, não é o fato de Vênus chegar no signo de Libra que vai fazer todo mundo ficar romântico, não é? Isso pode tirar da cabeça, não é nada disso. Mas a gente pode ter facilidade com os temas relacionados a Libra, assim, para ver temas ligados a Libra no mundo de uma forma geral. Então, são os temas artísticos, os temas amistosos, os que envolvem a cooperação, inclusive com Mercúrio retornando a Libra, uma habilidade de troca verbal fica um pouco mais acentuada, né? Então, a gente tem um pouco mais de facilidade nesse sentido. No dia 28, nós já vamos ter a Lua chegando ao signo de Áries. E daquela perspectiva mais complexa, criativa, sentimental e emocional e permeável, muda bem, né? Áries é um signo que representa características muito práticas e bastante objetivas. Quando a Lua chega a Áries, a gente tem uma dinâmica de movimento no clima geral, né? E ela vai formar um aspecto desafiador a Vênus às 6h32. Então, eu coloquei um quadro ansioso, porque Vênus é o astro que simboliza os desejos, né, os gostos mesmo das coisas que nós gostamos, a moeda, pensando no valor das coisas. E essa oposição pega a Vênus muito forte. Então, eu coloco ansioso porque, primeiro, a Lua em Áries acelera o ritmo, mas Vênus em Libra tem uma tendência a buscar satisfação forte, né? Então, isso pode gerar uma certa ansiedade. Por exemplo, ver coisas que nos agradam, mas às vezes não poder realizá-las. Ver coisas que a gente quer comprar, quer ter, quer possuir, por exemplo, mas não tem condições de tê-las, né? E coisas boas, às vezes mesmo em nível sentimental. Então, ele gera um pouquinho de ansiedade, tá? E isso no dia 28. No dia 29, essa característica ainda da Lua ariana permanece no ar. E é o momento em que ela vai chegar ao mesmo grau em que está o planeta Marte, às 15h33. Marte é regente de Áries e quando acontece essa conjunção, a gente tem um tom bastante apressado, ansioso, né? E um pouco mais competitivo também. Então, o tom da quinta-feira gira em torno desse clima apressado e competitivo,
nas conversas das pessoas, nas notícias, na maneira como a gente vê as pessoas lidando cotidianamente. Então é preciso ficar atentos, né? Se você precisar iniciar uma atividade no dia 29, fique atento a essa pressa, né? As coisas podem se desenrolar com bastante facilidade em um teor muito prático, mas se você, por exemplo, precisa amadurecer uma ideia para ter uma resposta mais sustentada, então não inicie alguma coisa nesse momento, porque ela vai rapidinho se desenrolar, ela não vai dar tempo para você ficar pensando muito, tá? E às 23h39, então essa lua ariana vai formar um aspecto desafiador aqui com o planeta Júpiter, né? Esse momento, ele traz um pouco de dificuldade com o sentido de julgamento das coisas mesmo, né? De percepção que a gente tem. Júpiter está muito fraco aqui e uma tendência de lua ariana, como eu falei para vocês, é bastante apressada e competitiva. Podemos ter dificuldades em julgar as coisas, né? Como também Júpiter representa leis, de maneira geral, os assuntos relacionados ao ambiente religioso e espiritual, e esses temas eles acabam trazendo um pouco o impacto mais agressivo dessa quadratura, né? Quando chegar aqui o dia 30, nós vamos manter essa tendência de lua ariana ainda combativa, e ela vai formar outra quadratura agora com o planeta Saturno, aqui no próprio domicílio, muito centrado, com uma tendência de organização, minúcias, um sentido bem racional e material. Então, essa lua apressada vai ter uma dificuldade para combater. Então, nós temos um tema um pouco mais agressivo aqui no dia 30. Então, o clima que vem de uma pressa, ele se torna um pouco mais agressivo, combativo, e é o momento para evitar inícios de quaisquer coisas, né? Qualquer natureza, desde uma compra importante, fechar um negócio, ter uma conversa e lidar com assuntos importantes sobre concertos, por exemplo, porque a tendência aqui é ter que brigar bastante para chegar onde precisa. Ter que lutar, ter que combater, essa sensação de combate, de tudo é difícil, de ter que resolver situações, ela paira no ar aqui na sexta-feira, no dia 30, né? E depois, às 13h12, é o momento em que a Lua vai chegar à oposição a Mercúrio, que voltou ali ao signo de Libra nessa mesma semana. Então, como eu disse para vocês, Mercúrio em Libra representa uma tendência mais fácil para troca, mas a Lua ariana não. Então, a gente pode ter muita dificuldade em fechar acordos, em compartilhar ideias, enfim, em lidar com pensamentos diferentes. Mas se a gente estiver observando os temas práticos de Mercúrio, eles envolvem comunicação, telecomunicações, comunicação em geral, aparelhos eletroeletrônicos, os transportes, as burocracias, e tudo isso vai sofrer um impacto dessa oposição. Então, evitem lidar com os temas relativos a isso, mesmo uma conversa, né? Verbalização é um tema de Mercúrio. Então, tem que ter cuidado aqui com as conversas a serem definidas nesse dia 30. Elas podem facilmente cair num campo de disputa. Mesmo que você chegue à conversa no sentido de vou conversar com fulano para ver se a gente se entende, então esse quadro já leva para o outro caminho. É mais fácil ter um pouco mais de dificuldade em conciliar ideias, né? Porque a Lua está muito apressada. Quando ela chega aqui essa condição de Mercúrio, não é muito fácil lidar com a ideia do outro, né? Então tem que ter um pouquinho de atenção. Às 18h19, então a Lua deixa aqui o signo de Áries e já começa a entrar aqui em Touro. E a Lua em Touro está exaltada, então o ritmo muda, como eu sempre digo para vocês, ele entra no sentido mais de calmaria e fica melhor para definir os temas que necessitam de mais calma mesmo, né? Ele não tem mais essa característica tão combativa, tão apressada. Por isso, eu penso que para resolver situações que precisam de apaziguar o clima, aproveita aqui a sexta-feira depois das 18h19, porque aí pode ser muito mais fácil, né? Quem rege o signo de Touro é Vênus. Vênus rege tanto Touro como Libra, tá no domicílio diurno. E Vênus em Libra tem uma tendência muito mais amistosa. Então, principalmente para as trocas verbais envolvendo sentimentos, emoções e laços, é um tanto melhor. Ou para os temas que envolvam a parte financeira também, né? Facilita um pouco mais a tendência de lucro, né? De abundância.
E no dia 31, no sábado, coloquei até o tema como Dia das Bruxas. Mas por quê, gente? Bom, dia 31 de outubro é um dia do Festival Celta, né? Do Samhain, que nós conhecemos também como Halloween. E aqui no Brasil, Dia das Bruxas. E nós vamos ter um único movimento do dia, que é exatamente a fase cheia se formando da Lua em oposição ao Sol, às 11h49. E nós vamos ter a Lua em Touro, é uma característica bastante feminina, muito mesmo, né? Touro tem uma característica de gênero feminino, mas a Lua também. E ainda Touro é regido por Vênus, que está no seu próprio domicílio. Então, essa oposição entre Sol e Lua tem uma tendência muito feminina, mesmo típica de Dia das Bruxas. Por isso que eu mantive aqui esse tema, né? Mas não quer dizer que todo mundo vai estar lidando com os temas esotéricos, místicos, espiritualistas, enfim, não é isso. Mas que tem uma característica de uma lua mais estável, enquanto um sol muito profundo. A lua ganha mais aqui, né? Porque o sol em Escorpião não tem muito poder nesse grau aqui, né? E aí a gente tem então um momento bastante abundante, né, com uma tendência voltada para atender aos desejos, que é típico de característica das bruxas mesmo, né? É um clima não só acolhedor, mas muito abundante, né? E, enfim, a gente tem esses próximos 15 dias, então, com uma tendência nesse sentido. E como vai acontecer às 11h49, nós vamos ter o Sol aqui na casa 10. Então, nós vamos ter uma lua cheia, né? Com o Sol na 10 e Lua na casa 4, que é uma casa que envolve o nosso território brasileiro, né? Pensando no nosso país, as nossas terras, temas envolvendo a parte agrícola, pecuária também, né? De casa 4. E o Sol na casa 10 para quem é governante ou coloca em evidência, né? Mas sem muito poder, né? Porque ele está disposto por Marte. Marte é bem agressivo, então esse é um tom de comando sobre mais uma característica mais agressiva, mais impositiva, por exemplo, a gente pode pensar, né? Com a posição do Sol ali, certo? Bom, nós teremos essas características para esta semana que segue, né? Na próxima semana eu retorno aqui com vocês para mais uma avaliação astrológica. Deixo um abraço forte para todos vocês e até mais.